Cumprimento e parabenizo todos os premiados dessa importante promoção cultural da nossa querida e dinâmica Anfip. Cumprimento todos os colegas, na pessoa do Genésio e da Liduína, e cumprimento também todos aqueles que estiveram nos assistindo. Estou honrada, surpresa pelo convite para essa participação e vou procurar ser sucinta. A escrita e o desenho sempre fizeram parte da minha vida, da minha trajetória de vida, desde a primeira infância. Lápis de cor, o caderno de desenho, eram os materiais da época, né? E a gente usava com muita alegria e era um mundo mágico, né? Um mundo mágico da cor. Mais tarde, já no curso ginasial, eu ganhei de meu irmão mais velho uma paleta de aquarela em pastilhas e aí eu ingressei realmente num mundo muito mágico, né? Era uma experiência muito boa de estar descobrindo maneiras diferentes de pintar com água, aquela interação com o papel. E eu fazia aquilo assim com muita alegria, numa forma assim, parece orgânica, uma coisa muito, muito interior, né? Era um dentro muito forte. E a técnica da pintura a óleo também surgiu nessa mesma época. E eu fiz a minha primeira tela para produzir a óleo, baseada numa revista infantil que eu assinava na época. E eu, como não tinha orientação nenhuma, né, eu fui colocando as tintas em camadas sobrepostas e o final ficou realmente, era uma paisagem, assim, uma paisagem em relevo. Foi muito interessante. A técnica, né, de pintura a óleo, eu não tinha orientação nenhuma também, então foi muito, assim, uma coisa muito, muito louca, né? Eu produzia esses trabalhos e eu guardava, era uma coisa assim, era uma espécie assim até de um refazimento da minha atividade estudantil com tarefas domésticas, que eu sou a sexta filha de uma prole de 9 vivos, né, naquela época, e eu produzia e guardava meu material. E uma certa feita, nós recebemos a visita de um amigo da família e a minha mãe pediu para que eu mostrasse meus trabalhos para ele. E eu peguei uma aquarela que eu havia feito, que é essa figura número 1, essa ilustração número 1, uma baiana, baseada num cartão postal. E ele falou assim, nossa, você conseguiu até a transparência da Sharp. E eu fiquei muito lisonjeada com isso, né? Então, aquilo que era uma necessidade interna, passou também a ser uma coisa exteriorizada, né? Passou a ser uma necessidade exterior e eu levei para a moldura. E eu levei também um quadro a óleo que eu tinha produzido. E lá estava uma professora de arte de Bebedouro. E ela me perguntou se era eu que tinha produzido as duas. E eu, diante da minha resposta afirmativa, ela disse que eram técnicas antagônicas. E eu não sabia nada disso. Para mim era uma novidade. Eu produzia realmente de uma forma intuitiva, né? E a vida seguia, né? A vida seguia. Eu passei a trabalhar muito cedo. Eu prestei um concurso do EZPI. E eu passei a trabalhar e tinha tarefas domésticas e tudo mais. E eu já estava formada, curso normal. Mas aquilo trabalhar e produzia nos fins de semana como um refazimento um do outro, né? E no período escolar, como em toda a minha trajetória, eu colecionei alguns prêmios, muitas participações. Um dos prêmios que eu ganhei foi em 1963 ou 64, que foi o cartaz da Festa do Peão. Eu produzi uma aquarela grande de um peão montado e essa aquarela está lá no Museu do Peão, lá no parque. Mais tarde, em 1994, teve o Ministério do Planejamento. Eles lançaram um projeto, né, para a participação de funcionários, e eu tive muita vontade de participar,
fui muito incentivada também pelos meus colegas, pela minha chefia na época, mas era uma vida doida, né? Aquela de cumprir metas e tudo mais. E eu tinha um fim de semana só para produzir pelo tempo que tinha sido dado. E eu fiz uma aquarela, fiz uma acrílica, né? Porque é uma técnica mais rápida de secagem. Fiz um quadro até grandinho. E eu mandei esse quadro, eu me baseei numa releitura assim do logotipo da época, que é essa figura aí, número 2, né? A figura número 2, que era o logotipo da Previdência na época, o logotipo do INSS. Representava a união, para mim representava a união dos indivíduos para um fim comum, que é a essência, né, da Previdência Social. E eu utilizei esse logotipo, que era como uma releitura, um menininho fazendo um desenho na parede, talvez, e ele colocou em cada haste um rostinho, e como uma ascensão, que para ele seria o futuro dele, né? Pela união das pessoas, ele garantiu o futuro dele e escreveu vovô, papai, mamãe e eu. E eu mandei este quadro e percebi que não tinha sido premiada pelo tempo que fazia, mas não demorou muito, eu recebi uma ligação do secretário do planejamento, que era o Dr. João Bosco Amaral Gurgel. E ele me disse, olha, eu coloquei eu coloquei o título de não à privatização, porque naquela época estava muito forte o movimento de privatizar, né? E aí eu mandei com esse título, assim, meio desafio, né? E ele falou assim, olha, o seu quadro foi muito polêmico e ele deveria ter ganho. E eu quero esse quadro na minha sala, porque eu sou apaixonada pela Previdência, eu levanto e durmo mergulhada em Previdência. E nós negociamos e ele ficou realmente com o quadro. Então, após 33 anos, né, de dedicação à Previdência, eu me aposentei e eu continuei dedicando e mergulhei até mais, até na pintura, principalmente na aquarela. Eu participo em encontros de aquarelistas, encontro internacional em Paraty. Eu participei também de um encontro com colegas em Veneza por 18 dias. Eu participei da primeira Bienal da Aquarela em Portugal, com essa imagem aí da nossa catedral aqui de Barretos. Eu participei de uma exposição em São Paulo no ano de 2004, que é essa outra figura aí, número 5. E a figura número 6 é essa outra figura, é uma festa junina, né? No espaço Jorge Luiz Borges, em Buenos Aires. Eu tenho trabalhos em aquarela, em bico de pena, acrílica e óleo. Eu vou mostrar alguns dos trabalhos para mostrar um pouco do que eu produzo, não é? Então, essa figura número 7 é Francisco de Assis Bezerra de Menezes, popularmente chamado de Bezerrinha, um grande compositor barretense, autor do hino do quarto centenário de São Paulo. Ele era colega nosso da Previdência como procurador e ele era um ex-combatente de guerra. Ele foi no Teatro de Guerra da Itália. Outra figura, número 8, é Aloysio Jorge Andrade, um grande dramaturgo, projeção internacional, nacional e internacional, é também barretense. A figura número 9, Oscar Niemeyer, é um brasileiro de projeção internacional e ele teve muita ligação com Barretos. Ele fez o projeto do Parque do Peão em forma de ferradura. A figura número 10 é uma menininha a óleo. A número 11 é uma jovem negra em aquarela. A número 12 é uma paineira, né? Uma figura muito comum da paisagem barretense. E a número 13, uma aquarela de Paraty, que eu pintei ao vivo. E a 14 é outra aquarela que eu fiz do médico de Barreto. Na realidade, é um pouco da minha vida, de servidora aposentada, que trabalhou por 33 anos e que aprende diariamente, em todos os sentidos. Muito obrigada a todos.